Meu amigo, minha amiga, antes que você feche seus olhos nesta noite, eu preciso falar algo muito importante com você. Algo que talvez ninguém tenha te contado, mas que pode mudar completamente a qualidade do seu sono, a paz da sua casa e a proteção da sua família. Você sabia que existe uma dimensão espiritual operando ao seu redor neste exato momento? Não estou falando de fantasias ou superstições. Estou falando de uma realidade bíblica, confirmada pela Palavra de Deus, vivida por Jesus Cristo e experimentada por milhões de cristãos ao redor do mundo. A Bíblia nos diz em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixe-me te fazer uma pergunta honesta. Você já deitou na cama completamente exausto, mas ao fechar os olhos, sua mente não para de girar? Pensamentos negativos, preocupações, medos, memórias dolorosas que você pensava ter superado. Ou pior, você acorda no meio da madrugada com uma angústia inexplicável, um aperto no peito, como se algo estivesse te oprimindo. Muitas pessoas acham que isso é apenas estresse, ansiedade ou cansaço mental. E em alguns casos pode ser. Mas há momentos em que existe algo mais profundo acontecendo. Há batalhas sendo travadas no mundo invisível e sua alma está no centro dessa guerra. Não estou tentando te assustar. Pelo contrário, estou aqui para te trazer a notícia mais libertadora que você pode ouvir hoje. Em Jesus Cristo, você tem autoridade total sobre qualquer força das trevas que tente te atormentar. Sabe o que eu aprendi ao longo dos anos, estudando a palavra e ministrando para milhares de pessoas? Que muitos cristãos vão para a cama deixando portas espirituais escancaradas. Portas através das quais o inimigo entra livremente para roubar, matar e destruir, exatamente como Jesus advertiu em João 10:10. Mas qual é a boa notícia? A segunda parte desse mesmo versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio apenas para te dar vida eterna lá no céu. Ele veio para que você viva em abundância agora, inclusive durante a noite, inclusive no seu sono. Pense comigo, quando Jesus estava no barco com os discípulos durante aquela terrível tempestade, onde ele estava? Dormindo profundamente, enquanto as ondas ameaçavam afundar o barco. Por quê? Porque ele tinha paz. Paz que vem de saber quem ele é e qual autoridade ele possui. E sabe o que é maravilhoso? Essa mesma autoridade foi delegada a você quando você se tornou filho ou filha de Deus. Lucas 10:19 diz: Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Deixe isso penetrar em seu coração agora. Nada pode te causar dano quando você está coberto pelo sangue de Jesus e protegido pela sua palavra. Mas atenção, a autoridade não é algo automático. Você precisa exercê-la. É como ter uma chave na mão, mas nunca trancar a porta. A chave existe, o poder está disponível, mas você precisa usá-la. Quantas noites você já passou em claro? Quantas vezes acordou sobressaltado? Quantos pesadelos já perturbaram seu descanso, simplesmente porque você não fechou as portas espirituais antes de dormir? Eu quero te ensinar algo prático e poderoso agora. Algo que eu faço todas as noites antes de deitar. E que tem transformado não apenas meu sono, mas toda a atmosfera da minha casa. Primeiro, você precisa entender quais são essas portas espirituais. São entradas que o inimigo usa para acessar sua vida. Pecados não confessados, mágoas não perdoadas, entretenimento contaminado que você consumiu durante o dia, palavras negativas que você falou ou ouviu, preocupações com o futuro, até mesmo objetos na sua casa que carregam influência espiritual negativa.
A Bíblia nos instrui em Efésios 4, 26, 27. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você percebe? Antes que o sol se ponha, antes de dormir, você precisa resolver questões que podem dar lugar, literalmente dar espaço para o inimigo operar. Talvez hoje você tenha discutido com alguém, talvez tenha guardado rancor. Talvez tenha assistido algo que contaminou seus pensamentos. Talvez tenha falado palavras duras que agora pesam na sua consciência. Ou talvez esteja carregando um fardo que não é seu. Preocupações que Deus nunca pediu para você carregar. Todas essas são portas abertas. E o inimigo é esperto. Ele não vai bater na porta da Fredo interrompido em te pedindo permissão. Ele simplesmente entra por onde você deixou aberto. Mas eu tenho uma notícia gloriosa para você. 1 João 1,9 declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa maravilhosa! Purificação de toda injustiça. Isso significa que não importa o que você fez hoje, não importa quantas vezes você falhou, não importa quão pesados sejam os seus erros, existe um caminho de volta, existe purificação, existe restauração, e tudo isso está disponível para você agora, antes de dormir. Deixe-me te contar uma história real. Há alguns anos, uma mulher me procurou completamente desesperada. Ela não conseguia dormir há meses. Todas as noites eram um tormento. Pesadelos terríveis, sensação de presença maligna no quarto, acordava gritando, suando frio. Os médicos já haviam prescrito todos os tipos de remédios para dormir, mas nada funcionava. Quando conversamos, ela me revelou algo. Anos atrás, ela havia se envolvido com práticas espirituais que não eram de Deus. Tinha consultado médiuns, feito simpatias, guardado objetos de religiões que misturam o sagrado com o profano. Ela até havia se convertido a Cristo, mas nunca havia fechado essas portas. Nunca havia renunciado especificamente àquelas práticas. Nunca havia se livrado daqueles objetos. Naquela noite, fizemos juntos uma oração poderosa de renúncia, de quebra de vínculos espirituais, de fechamento de portas. Ela jogou fora todos aqueles objetos, pediu perdão a Deus, declarou a autoridade do nome de Jesus sobre sua vida e sobre sua casa. Sabe o que aconteceu? Ela dormiu a noite inteira. Pela primeira vez em meses, dormiu em paz. E desde então, todas as noites são diferentes. Por quê? Porque ela aprendeu a fechar as portas espirituais antes de dormir. Talvez você esteja pensando, mas eu nunca me envolvi com essas coisas. Ótimo, mas existem outras portas mais sutis que também precisam ser fechadas. A porta da falta de perdão, por exemplo. Jesus foi muito claro em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você está indo dormir com mágoa no coração? Com ressentimento contra alguém? Saiba que isso é uma porta aberta para o inimigo roubar sua paz. E a porta da ansiedade? Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você nota a promessa? A paz de Deus vai guardar, como um soldado guarda um portão, o seu coração e sua mente. Mas isso acontece quando você traz suas ansiedades a Deus em oração, não quando você deita com elas, ruminando em sua cabeça. Agora, você pode estar se perguntando: como exatamente eu fecho essas portas espirituais? Eu vou te mostrar, mas primeiro quero que você entenda o fundamento.
Tudo se baseia no poder do sangue de Jesus e na autoridade do seu nome. Apocalipse 12:11 declara algo revolucionário. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Duas armas poderosas, o sangue de Jesus e a palavra do seu testemunho, ou seja, o que você declara com sua boca. Que bênção poder continuar com você. Agora vamos ao que realmente importa, a aplicação prática. Vou te guiar em uma oração poderosa que você pode fazer todas as noites, antes de dormir. Uma oração que fecha portas espirituais e estabelece a proteção de Deus sobre sua vida, sua família e sua casa. Antes de começarmos, quero que você entenda algo fundamental. Esta não é uma fórmula mágica. Não são palavras decoradas que têm poder por si mesmas. O poder está em Jesus Cristo, no seu sangue derramado na cruz e na fé genuína com que você se aproxima de Deus. Hebreus 4,16 nos convida. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode se aproximar de Deus com confiança, não com medo, não com dúvida, mas com a ousadia de um filho amado se aproximando do Pai. Agora, deixe-me te mostrar os passos práticos desta oração de fechamento. Passo 1. Limpe seu coração diante de Deus antes de fechar portas contra o inimigo. Você precisa abrir seu coração para Deus. É como limpar a casa antes de trancar as portas. De que adianta trancar se a sujeira já está dentro? O rei Davi, que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, fazia isso constantemente. No Salmo 139, 23-24, ele ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é a oração mais corajosa que você pode fazer. Deus, me mostre o que precisa ser corrigido em mim. Então, neste momento, antes de dormir, pare tudo. Desligue a TV, coloque o celular de lado, faça silêncio. E pergunte ao Espírito Santo: o que eu fiz hoje que desagradou a ti? Com quem eu preciso me reconciliar? Que pensamentos eu permiti que não eram teus? Que palavras eu falei que trouxeram morte ao invés de vida? Seja honesto. Deus já sabe de tudo mesmo. Você não está revelando nada novo a Ele, mas a confissão tem um poder tremendo. Ela te liberta da culpa e fecha a porta que o acusador usa para te atormentar. E 1 João 1,7 promete: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Não alguns. Não apenas os pequenos. Todo pecado. Então confesse agora. Fale com Deus: Pai, hoje eu pequei quando eu errei eu magoei, eu pensei, eu disse. Seja específico. E depois declare: mas eu sei que o sangue de Jesus me purifica completamente. Eu recebo teu perdão agora. Obrigado, porque em Cristo eu sou nova criatura. Passo 2. Pratique o perdão radical agora. Vem a parte mais difícil para muitas pessoas: perdoar. Mas escute bem, você não pode dormir em paz enquanto estiver preso a alguém através da falta de perdão. É como dormir acorrentado. A pessoa que você não perdoa se torna uma corrente pesada que você carrega. Jesus contou uma parábola poderosa em Mateus 18 sobre um servo que foi perdoado de uma dívida enorme, mas que se recusou a perdoar uma dívida pequena de outro servo. O resultado? Ele foi entregue aos verdugos até que pagasse tudo. E Jesus conclui: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Você percebe a seriedade disso? Quando você não perdoa, você mesmo se entrega a verdugos espirituais que vão te atormentar. Então, neste momento, traga à mente aquela pessoa. Você sabe quem é. Aquela pessoa que te magoou, que te traiu, que te decepcionou.
Pode ser alguém do passado distante ou de hoje mesmo, e faça esta declaração em voz alta se possível. Eu escolho perdoar. Nome da pessoa. Eu libero essa pessoa da minha raiva, do meu ressentimento, da minha mágoa. Eu não vou mais deixar essa situação me prender. Deus, eu entrego essa dor a Ti. Eu confio que Tu és justo e que Tu vais cuidar disso. Eu escolho ser livre agora. Perceba, perdoar não significa dizer que o que fizeram com você estava certo. Perdoar não significa voltar a confiar automaticamente. Perdoar significa soltar a pessoa das suas mãos e colocá-la nas mãos de Deus. É dizer, eu não vou mais ser o juiz. Eu entrego essa pessoa a Ti, Senhor. E aqui está o milagre. Quando você perdoa, você não libera apenas a outra pessoa, você libera a si mesmo. As correntes caem, a prisão se abre. E o inimigo perde o direito legal de te atormentar através daquela situação. Passo 3. Declare a autoridade do nome de Jesus. Agora, chegamos ao coração desta oração de fechamento de portas. Você vai exercer a autoridade que Jesus te deu. Não é você por você mesmo. É você em Cristo, coberto pelo seu sangue, representando o seu nome. Filipenses 2, 9 e 11 declara algo glorioso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho, isso inclui qualquer força espiritual que esteja tentando te atormentar. Ao nome de Jesus, ela tem que se curvar. Então agora, com autoridade, mas sem gritar, a autoridade não está no volume da voz, mas na fé do coração, você vai fazer estas declarações. Em nome de Jesus Cristo, eu fecho toda porta espiritual que possa ter sido aberta hoje na minha vida. Eu cancelo toda permissão que dei, consciente ou inconscientemente, para o inimigo operar. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minha mente, sobre minhas emoções, sobre meu corpo físico, sobre minha família e sobre esta casa. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda ansiedade, a todo medo, a toda preocupação que não vem de Deus. Eu entrego tudo isso nas mãos do Senhor agora. Em nome de Jesus, eu quebro todo vínculo espiritual negativo que possa ter sido formado hoje através do que eu vi, ouvi, falei ou fiz. Eu me arrependo e peço purificação. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhum pesadelo, nenhuma opressão, nenhum tormento tem permissão para me tocar durante esta noite. Meu sono é protegido pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda a força das trevas que esteja rondando minha vida, minha família ou esta casa se retire agora. Vocês não têm autoridade aqui. Esta casa pertence ao Senhor. Esta vida pertence a Cristo. Saiam agora em nome de Jesus. Você sente o poder dessas palavras? Não porque são palavras mágicas, mas porque elas estão ancoradas na verdade bíblica e na autoridade real que Jesus te deu. Passo 4. Convide a presença de Deus, mas não basta expulsar a escuridão. Você precisa encher o espaço com a luz. Não basta fechar as portas para o mal. Você precisa abrir as portas para o bem. Jesus ensinou isso em Mateus 12, 43, 45. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, se ela não encher aquele espaço com a presença de Deus, o espírito volta com outros 7 piores. Então agora você vai convidar a presença do Espírito Santo para encher sua vida, sua mente, seu quarto, sua casa. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Enche esta casa com tua presença. Enche meu quarto com tua paz. Enche minha mente com teus pensamentos. Enche meu coração com teu amor. Senhor, enquanto eu durmo, ministra a mim. Cura minhas feridas emocionais. Restaura minhas forças. Renova minha mente. Fala comigo em sonhos, se for da tua vontade. Eu declaro Salmo 91 sobre minha vida.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Eu durmo seguro esta noite porque tu és meu protetor. Eu descanso porque tu estás no controle. Eu fecho meus olhos em paz porque sei que tu nunca dormes nem tosqueanejas. Tu és meu guardião. Passo 5. Entregue o amanhã nas mãos de Deus. Uma das maiores ladrões do sono é a preocupação com o futuro. Você deita pensando: e se isso acontecer? E se aquilo der errado? E se eu não conseguir? Esses são sementes de ansiedade plantadas pelo inimigo. Mas Jesus foi muito claro em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E em 1 Pedro 5,7, somos instruídos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra lançar, ali no original grego, significa arremessar com força. Não é gentilmente colocar, é jogar. É dizer: Deus, eu não vou carregar isso. Isso é teu problema agora, não meu. Então faça isso agora. Pai, eu entrego a ti o dia de amanhã. Eu entrego meus compromissos, minhas responsabilidades, minhas preocupações, meus desafios. Eu confio que tu irás adiante de mim, preparando o caminho. Eu confio que tu me darás sabedoria, força e graça para cada situação que eu enfrentar. Eu me recuso a roubar as bênçãos de amanhã, preocupando-me com elas hoje. Eu escolho descansar na certeza de que tu és Deus, que tu estás no controle e que tu trabalhas todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Como está escrito em Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Eu recebo essa promessa agora. Meu sono será suave, porque eu confio em ti. Passo 6. Cele tudo com gratidão. Finalmente, termine sua oração de fechamento com gratidão. A gratidão é uma das armas espirituais mais poderosas. Ela muda imediatamente a atmosfera do seu coração. É impossível estar ansioso e grato ao mesmo tempo. É impossível estar atormentado e grato ao mesmo tempo. Tessalonicenses 5,18 ordena: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, mesmo se o dia foi difícil, mesmo se você enfrentou lutas, encontre razões para agradecer. Pai, eu te agradeço por este dia. Agradeço porque estou vivo. Agradeço porque tenho uma cama para dormir. Agradeço pela minha família, pela minha saúde, pelo teu amor incondicional. Agradeço porque tu não desististe de mim mesmo quando eu falhei. Agradeço porque teu sangue me purifica completamente. Agradeço porque amanhã é um novo dia, cheio de novas misericórdias. Agradeço porque eu não durmo sozinho. Tu estás comigo. Agradeço porque eu estou protegido pelo teu poder. Agradeço porque eu sou teu filho, tua filha amada. Em nome de Jesus. Amém. A decisão mais importante meu. Amigo, minha amiga, você chegou até aqui e aprendeu como fechar portas espirituais antes de dormir. Mas eu preciso te fazer uma pergunta que é mais importante do que todas as outras. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Porque veja bem, você pode fazer todas essas orações, pode aplicar todos esses princípios, mas se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus, você está tentando trancar portas de uma casa que não te pertence. Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta, não uma porta. A única porta de acesso a Deus, a única porta de salvação, a única porta de proteção verdadeira. Em Atos 4:12, Pedro declara:
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se hoje você percebeu que precisa de Jesus, que quer ter essa autoridade, essa proteção, esse relacionamento com Deus, você pode começar agora. Não amanhã, não depois, agora. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que Tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu Te recebo agora como meu Salvador e Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Limpa meu coração. Entra na minha vida. Faz de mim uma nova criatura. Eu Te entrego minha vida, meus dias e minhas noites. Seja meu protetor, meu pastor, meu tudo. Em Teu nome eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo glorioso acabou de acontecer. 2 Coríntios 5,17 se cumpriu em você. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bem-vindo à família de Deus. Agora você realmente pode dormir em paz, porque você pertence ao Rei dos Reis.